Oi, gente, então bora para mais um episódio de Ablou. Como sempre, quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, a Tutti Fratelli com os melhores quitutes, a Rafa Doces, o Peu, iPhone do Peu e a Rap Personalizado que faz a nossa caneca. E hoje eu estou com uma convidada super especial e a gente vai falar de um assunto muito legal. A Carol, que é taróloga, né, Cá? Sim, taróloga. Eu coloquei Obrigada, bruxa. Bruxa também. Obrigada, amado convite. Imagina, fiquei super feliz que você topou. Como te falei, adoro falar sobre isso, sobre tarô, sobre espiritualidade, então estou muito feliz de hablarmos aqui. Bem legal. Então, vamos do começo. Sim. Você falou que você era arquiteta. Eu era, né? Como começou tudo isso? Como Me você formei... saiu da arquitetura pro tarô? Então, a arquitetura foi um surtinho, né? A No gente meio tem. do caminho. A gente tem bastante. Mas eu sempre falo, assim, que eu sempre, desde muito criancinha, eu gosto desse universo de magia, e é bruxa, e é festa de bruxa. Então, sempre tive um pezinho ali na espiritualidade. Só que ele ficou bem adormecido, né? Por um tempo. E aí a gente, né, vai ali onde a sociedade nos coloca, nos guia. E eu fui fazer a faculdade de arquitetura. Só que sempre eu fiquei muito envolvida, né, com esses assuntos e tal. E eu lembro que eu fui fazer um mapa astral um dia e a pessoa me falou que eu tinha muito potencial para trabalhar com espiritualidade, né? Mas na época, a arquiteta tinha acabado de me formar, eu acho. Falei, gente, mas como assim, né? O que eu vou... Não, eu lembro que ela falou assim, ajudar as pessoas com seus dons e talentos, sua comunicação, pela espiritualidade. Eu falei, gente, né? Não tem nada a ver, de onde ela tirou isso? E aí, tudo bem, né? Seguimos a vida, passou alguns anos até. E eu falo que o grande ponto de virada que eu entrei mesmo no tarô foi quando eu fui trocar um livro da minha filha numa livraria e eu vi um tarozinho ali na estante. Eu falei, nossa, que legal, sempre gostei de tarô, né? E aí eu peguei ele, comecei a estudar sozinha, nunca fiz curso, nada. Comecei a estudar sozinha, tirar no Instagram e foi. Estamos aqui há 4 anos. Que foi? 4 anos já faz? Vai fazer agora em novembro. Ai, que legal. E foi assim. E aí começou assim com o tarô, né? E vamos explicar um pouquinho pro pessoal o que é o tarô, que eu acho que tem muita gente que nem sabe, né? Sim. É uma super ferramenta de autoconhecimento. Super, então, tem aquele, né, a gente estava até falando antes, né? Às vezes algum preconceito, porque tem uma longa história, né? As bruxas e o tarô e é uma coisa de outro mundo. Mas eu acho que hoje, como a gente tem muito esse caminho do autoconhecimento cada vez mais aberto, expandindo através das redes sociais, eu acho que está ganhando muito espaço o entendimento do que ele é mesmo, né? Porque ele é nada mais, nada menos do que uma ferramenta da gente acessar no físico ali, né? Através das cartas, o que está de fato no nosso campo energético, né? Por mais que às vezes para algumas pessoas seja difícil compreender e às vezes até acreditar, mas a primeira vez que você faz, você já fala, nossa, é verdade. Porque é muito isso, assim. Eu falo que quando você aprende começa a entender o que é energia e que tudo é isso, sua vida muda. E daí você começa a compreender muita coisa. Então, nada mais, nada menos do que é uma leitura do que está acontecendo no seu campo. E uma projeção disso, né? Eu falo que, assim, o futuro, ele nada mais é do que uma projeção das nossas escolhas de hoje, da nossa energia de hoje. Então, o tarô, ele acaba vendo isso, né? Acaba vendo onde você está se colocando ali, a sua energia está te colocando, que é uma previsão. E como que funciona, Cá? Porque eu tirei uma vez com você online, né? Mas eu já tinha tirado presencialmente com outra pessoa. Quando é presencial, você faz, né? Você corta, assim, o baralho, tipo, aí tem a sua energia. E online, como que você... É o nome da pessoa? Você pede o nome e a data de nascimento, né? Sempre nome e data de nascimento, mas se a gente para pensar, né? É uma questão energética. Tem, às vezes, até em consulta presencial, a pessoa nem pode tocar muito no baralho, dependendo da taróloga, não gosta. E é a energia da pessoa, né? Ela não tá conectada com cabo, entendeu? Então, assim, ela estando aqui ou lá. Então, eu nunca tive nenhum tipo de empecilho em relação a isso. Eu sempre fiz online, eu não faço presencial, não acho que é muito... Pra mim, não é muito viável, assim. Então, não é uma conexão energética. Então, assim, mesmo presencial, como eu falei, não tem um cabinho ligando nas cartas. Então, realmente não faz diferença. Assim. E na questão de pergunta, você pode perguntar o que você quiser pro baralho. O que você quiser. Aí vai, né, da gente interpretar. Eu sempre falo, claro que é legal que você faça algumas perguntas
suas, né? Não queira tanto invadir ali espaço de outras pessoas. Às vezes a pessoa ela é mais fechada. Porque quando você tá numa leitura, você tá permitindo um acesso, né? À sua energia. Até às vezes de relacionamento, a pessoa tá querendo ou não um pouco conectada com você. Mas, assim, poder você pode, né? Vai da sua consciência querer o que você quer saber, o que você quer acessar. Mas poder, ele responde o que você quiser. Qual é o tema que você mais recebe? Relacionamento? É amor e trabalho. Eu acho que empata. É amor e trabalho que estou fazendo aqui, é pra onde vou. Assim. Pra onde vou? Pra onde vou. Acho que é os... É mais mulher, né? Nossa, sim. É, né? 90%. Eu até tenho alguns homens ali na lista, mas é 90%. Mas eu ainda acho que de homem é preconceito, né? Que eles são muito fechados, eles são mais assim, fechados, né? mas quem gosta, gosta. Não, é muito legal. Eu falo meu pai, acho que até puxei um pouquinho da magia dele, porque ele adora. Então, acho que desde sempre ele sempre gostou. Ele tira, ele gosta que eu tire também, às vezes, pra ele. E tem tipos de tarô? Porque eu já vi alguns pra comprar, né? Tipo, tem vários. Tem do White Smith, tem baralho cigano, tem os oráculos, né? Mas todos eles, cada um segue uma linha, uma interpretação, né? Tem vários caminhos ali. E o seu, qual é? Eu trabalho com White Smith, eu trabalho o principal, né? Mas daí eu gosto de trazer às vezes o cigano, oráculos vários, né? Porque oráculo é uma coisa mais que você nem precisa ter tanto entendimento, né? Mas uma intuição. O cigano eu não trabalho tanto, só em alguns casos para tirar algumas duvidinhas um pouco mais direcionadas, mas não é o principal, assim. O principal é o tarô mesmo, porque para mim, assim, é um simbolismo muito maravilhoso. Sabe? É muito legal. É eu já muito tirei profundo. algumas vezes e é muito preciso. É muito preciso. Quanto mais você estuda, você vê como é, assim, uma sabedoria muito além de, eu vou voltar com ele, sabe? É uma coisa muito legal. Né? É muito profundo. Assim. É muito louca. A primeira vez que eu tirei, foi muito curioso que saiu, porque ela falou, eu tava com umas questões assim, ela falou assim, enquanto você não quebrar esse padrão repetitivo de comportamento que você tem, as coisas vão continuar acontecendo. Aí eu falei, não é isso que eu quero escutar. Eu falei isso esses dias no meu Instagram, eu fui fazer, era um marketing que eu tava fazendo pra alguma coisa, acho que era pro curso até. E eu falei assim, eu não tenho culpa se toda vez que você vem aqui sai a mesma coisa. Porque você tem que quebrar mudar um padrão, você tem que mudar. Não é questão, às vezes, de mudar uma previsão. Eu tô falando muito sobre isso, inclusive, esses dias. Não é tanto você ter o poder de mudar uma previsão, mas é você observar, vamos dizer que a gente colocou uma tendência de um ano ali. E você vê e você não gosta. Então, não é que você vai mudar uma previsão em um ano, mas você tendo aquela consciência, é uma coisa que você não repete para 2, 3, 4, 5 anos, entendeu? Sim. Então, acho que é aí que tá a questão. Tipo, posso mudar uma previsão? Uma previsão é uma previsão, né? Eu falo, não é um veredito. Poder, você pode, só que você tem que se trabalhar muito para aquela projeção, ela se coloque em um outro contexto, caminho, sabe? Principalmente se for alguma coisa ruim que estiver acontecendo, né? Se você quer mudar isso, também depende de você. Depende de você, exato. Às vezes de algumas pessoas que estão envolvidas também. Sim. Então Mas também não dá pra levar muito a sério, né? Porque tem esses dias, eu não sei onde que eu vi. Acho que deve ter sido no TikTok, certeza. Tudo que eu vejo é sempre por lá. Dessa questão de, tipo assim, que tem gente que acontece de ficar viciado realmente em tirar e ficar meio que bitolado naquilo, né? Não é uma questão assim de realmente você precisar ter uma consciência, às vezes tá até bem. Eu até falo, às vezes tem algumas pessoas que chegam, eu tô desesperada, por favor, faz hoje. Eu falei, não é melhor se esperar. Acalma as ideias. Um pouco, porque assim, é uma questão, não é uma coisa ruim de nenhuma forma, porque é literalmente uma projeção do que você está vivendo hoje. Sim. Entendeu? Então, às vezes, mesmo que você não saiba que tem uma projeção ruim, por exemplo, para um relacionamento, e hoje você às vezes não está sentindo isso, existe alguma coisa que está fazendo essa projeção acontecer. Então, é uma tomada de consciência, não um desespero que você tem que ter porque aquilo tá ruim, entendeu? Claro, mas é o que eu falo, tem consciências. Às vezes a pessoa não tá bem no dia que ela recebe, às vezes é uma pessoa que não tem ainda uma consciência para entender isso, que assim, sempre é algo bom para você, mesmo que a projeção não seja boa. Claro, mas é difícil pra gente, até eu, se às vezes eu tiro uma coisa, não vai dar certo esse trabalho, eu fico chateada. Desiste, claro, mas meu Deus. Mas assim,
você tem que tentar entender com uma consciência de tipo, tá, tem alguma coisa ainda que eu preciso ajustar, talvez não dê certo agora, vamos ver se dá certo mais pra frente, entendeu? Mas vem muito da pessoa também estar mais preparada. Eu sempre falo, não é o que você quer ouvir, é o que tem que ser dito. Tem que ser dito, Na verdade, eu penso que é meio que assim, às vezes você vai perguntar uma coisa e você já sabe o que vai sair, não é sempre. uma coisa meio assim. Eu sou meio assim, eu vou perguntar já sabendo o que vai sair dali. Mas você tem que estar preparado. Tipo, no caso do seu áudio, eu escutei trocentas vezes. Escutei em dias diferentes, porque às vezes tem dia que você tá meio Sim. atazanado. Aí você fala assim, mas é normal. E aí, às vezes, eu sempre falo, é uma projeção de futuro, então não precisa tentar entender tudo naquele momento. Isso pode acontecer, igual eu tava te falando até antes da gente começar, que eu tiro as energias da semana para todo mundo, e aí apareceu, eu escolhi um dos meus montinhos essa semana, daí eu falei assim, não, acho que não aconteceu isso. Chegou domingo, teve um episódio, eu falei, nossa, é exatamente o que saiu. Então, assim, às vezes no dia realmente eu não ia entender. Depois a gente entende. Depois você entende. E tem uma recomendação, Ká, tipo assim, tirar tarô uma vez no mês, ou uma vez por... Então... Muda muito, por exemplo, eu tiro, sei lá, cada Não, o que eu falo só pra pessoa não ficar perguntando sempre a mesma coisa, né? Mas eu tenho, por exemplo, uma tiragem que é as energias do mês, que a gente faz todos os meses, para profissional, amor, trabalho e finanças, por exemplo. Então, tudo bem, não é contra a lei. Não, o que fala que é meio que contra a lei, assim, universal, é você ficar perguntando sempre a mesma coisa se muda, para né? várias pessoas e dar... Porque, assim, geralmente, vamos dizer, uma tiragem de relacionamento, a gente fala, sei lá, 6 meses, mais ou menos. Eu não gosto de fazer muito pra frente, porque eu tenho meus ressalvas quanto a isso, mas vamos dizer 1 mês, 1 ano, e aí a pessoa passa 2 meses, ela quer fazer de novo, vê se mudou alguma coisa. Não é que as cartas vão ser as mesmas, mas é como se a espiritualidade ela tentasse te trazer a mesma mensagem, mas de outra forma, sabe? E aí acaba trazendo meio... Você fica meio confusa. Porque, mas não tinha falado isso, aí você começa a se confundir, ao invés de aceitar a primeira mensagem. E aceitar a primeira mensagem e seguir. E seguir a sua vida, entendeu? E aí você tem vários tipos, né, de tiragem. Que você falou, tem a tiragem mensal, daí você, tipo, se a pessoa quiser marcar... Acho que a minha foi... O quê? A minha, não lembro do que era. Não lembro, faz tempo. Faz tempo, você já de novo já. Eu tenho... faz vários segmentos, né? Eu acho que esse nicho, assim, até quando eu comecei, eu nem via muito disso, assim, geralmente a pessoa faz, uma catadão, leitura e tudo. Só que eu senti essa necessidade e eu achei que, assim, rolou muito das pessoas, elas terem dúvidas um pouco mais pontuais, né? Então eu tenho as energias do mês, que é super legal, assim, todo mês muita gente faz já de carteirinha, começo. Assim, né? O templo de Afrodite, que é de relacionamento, aí tem as perguntas mais diretas, e aí as tiragens mais completas, né? Que é a mandala, que inclusive fim de ano é o mais legal para fazer, que você vê o ano todo, todas as áreas, tem as leituras mais intuitivas. Eu gosto porque eu sou criativa que só, né? Não posso ficar só na mesma. Então todo mês eu faço algumas tiragens promocionais. Eu vi do Halloween. De Halloween. Então assim, meio diferente, tem uma historinha, um storytelling assim por trás da tiragem. Então eu adoro inventar, sempre invento. E, cara, uma dúvida que a gente tava conversando no começo, que você falou, como que é pra você? Energeticamente, tirar. Quantas tiragens você faz no dia? Você tem noção? Muitas. Geralmente umas 15. É muita gente. Só quando são essas tiragens promocionais que são maiores, daí eu coloco menos, porque é uma leitura maior, daí eu faço do máximo umas 6. Mas quando são as menores e energia só de uma área e tal, geralmente umas de 12, 15. Então é muita gente, mas é que eu sou assim, eu não sei falar não. E eu tenho esse problema, mas eu já tô tentando melhorar. Porque é pesado, né? É pesado. Né? Porque é muita energia, muita gente diferente. Eu imagino que sejam muitas questões diferentes. Muitas questões. Também. Eu acho que a gente sempre é preparado, assim, pro nosso destino, nosso propósito. Então, assim, eu tenho muita facilidade, então não é uma coisa que me suga absurdamente, mas tem dia que sim, tem dia que eu fico assim, até com febre à noite, de cansaço, mas eu me acho muito forte nesse sentido, e eu acredito que seja por missão mesmo, mas de não me envolver tanto assim com as questões, sabe? Uma coisa que eu até falo tava falando com uma amiga que trabalha, não com tarô, mas com terapias também.
que às vezes você quer resolver muito, assim, o problema da Da pessoa. pessoa. Fala, ai, mas... Só que às vezes não tem, assim, sabe? Não é Sim. tudo, eu falo, não é um filme que o tarô vai te mostrar. Ele te mostra alguns símbolos, não é tudo que está escrito na nossa vida, sabe? Então, às vezes, a gente quer resolver pra pessoa, só que não é muito por aí, né? Você dá um direcionamento, só que quem vai resolver é a pessoa. Nossa, eu acho então, que eu não isso ia dá uma conseguir. coisa, sabe? E você tira pra amigo próximo também? Tiro, mas eu não gosto muito. Eu não ia conseguir, porque eu ia ficar tipo assim, tá ali escrito o negócio, você vê fulaninho fazendo o contrário do que Exato. saiu. Eu falo pra umas... sempre vem, né? As amigas, tipo, ai, briguei com o namorado e tal. Eu tiro, só que eu não me... Às vezes eu não consigo me expressar da forma que eu me expresso com pessoas que eu não conheço muito. Até família também. Meu pai, às vezes, pede. Daí eu falo, ai, não sei se eu vou continuar tirando. E não é legal, assim, sabe? É porque tem envolvimento. Amiga, né, você querendo ou não. sabe da história, então às vezes, por mais que tenha na carta, você tem um certo tipo, né? Porque você tem intuição também. Sim. Então você já sabe o que acontece, você vai meio que na onda do que você já sabe. Então eu tiro, claro, né? Mas eu não gosto tanto, não. Não acho que eu dou o meu melhor nesses casos, sabe? E teve alguma tiragem, assim, que foi muito marcante pra você? De alguém que, De que alguém? marcou a história, assim? Nossa, Não. não sei te dizer. Não teve nenhum acontecimento ainda muito... De acontecimentos. Não que tenham me falado. Assim. Sempre tem os feedbacks, mas assim, normal, de corriqueiro, assim, sempre tem, assim, mas marcante, de uma coisa muito absurda. Eu lembro bem no comecinho, agora que você falou, me veio, bem no comecinho que eu comecei a tirar, acho que eu nem cobrava ainda, que era no Instagram, que uma moça falou, olha isso, que aquele dia eu me senti orgulhosa, de uma moça que ela passava por um relacionamento abusivo. Nossa, faz muitos anos isso, foi realmente bem no começo. Ela tava num relacionamento abusivo e eu acho que eu tirei alguma carta pra ela, no Instagram mesmo, sobre viagem, que ela queria viajar e que tava positivo pra ela viajar. Eu lembro que depois ela voltou falando que foi viajar, que se distanciou do relacionamento, que, assim, salvou a vida dela, sabe? Uma coisa assim. Eu achei tão bonito, isso eu lembro. Ai, que legal. Sim, sempre tem, né? Tem alguns feedbacks muito lindos, assim, da pessoa... que ela realmente fala, nossa, você acessou a minha alma. Essa semana eu tive vários. Falei, nossa, né? Às vezes você nem tem entendimento de como você muda. É muito legal. Eu acho lindo. E eu acho que é uma terapia em conjunto, assim, né? Uma ferramenta em conjunto. Gente, eu sempre que eu tiro, eu vou na psicóloga, eu falo assim, saiu no tarô? Várias falam, nossa, eu olhei isso na minha psicóloga hoje. Eu falei, É uma ferramenta, né? Muito assim, legal pra você trabalhar em conjunto, porque às vezes saem umas coisas meio, né, que você precisa de um conhecimento a mais pra lidar com aquilo. Sim, e todos os símbolos, eles fazem parte da jornada humana, né? Dentro do tarô são arquétipos, então todos têm material pra você refletir. Então isso é bem legal, né? Por isso que terapeutas geralmente tem também, né? Tem terapeuta que trabalha com tarô, então é bem legal. Nossa, eu amo a Vanessa por isso, ela não tem nenhum preconceito. Se eu falar pra ela que, sei lá, vi no tarô. qualquer coisa, ela vai super escutar, né? Porque eu já passei com algumas terapeutas e tem gente que não gosta, né? De tarô, de horóscopo, não acredita em nada, essas coisas. E eu acredito em tudo. Ai, que bom. E eu amo demais. E sai gravidez, tarô, essas coisas assim, previsão assim? Sai gravidez. Já saiu algumas vezes, já. Doenças, essas coisas. Eu não gosto, eu falo que eu não tiro de saúde. Se a pessoa perguntar especificamente de saúde, não é que é errado tirar, mas eu não gosto. E tanto que eu nem estudo muito essa vertente de saúde. Tinha até um curso esses dias pra fazer. Eu falei, não sei, não me conecta. Eu acho muito delicado, porque a gente fala de energia. E às vezes uma coisa que aparece na carta, já apareceu, por exemplo, uma questão, sei lá, um 9 de espadas, que é uma carta pesada, por alguma situação na minha vida, por exemplo, quando eu fui ver, não era tão pesado assim. Trazia ansiedade, angústia? Trazia. Mas vai que, de repente, dentro de um contexto de saúde, é muito delicado. Então, assim, pode ser que saia uma coisa horrível e às vezes nem é tanto assim, ou pode ser que não saia uma coisa tão clara e a pessoa não vá no médico, por exemplo, sabe? E ela tem alguma coisa, sabe? É muito às vezes incerto, né? Uma muito... falta de... Porque, assim, às vezes, o que eu falo que às vezes
a gente pode errar no tarô, às vezes eu posso fazer uma interpretação que não é exatamente correta. Isso pode acontecer, porque o tarô ele não erra. O que acontece é que às vezes a gente trilha caminhos um pouco, a gente muda as nossas atitudes, ou eu, em alguns casos, claro que já aconteceu, eu faço 15 tiradas por dia, às vezes eu posso ter tido uma interpretação um pouco não tão coerente, correta e precisa. Então, imagine acontece isso no sentido de saúde, eu é não muito gosto, complicado, então, sabe, é um pouco delicado. Então, eu prefiro não falar. Se aparece alguma coisa, olha, tá... Hoje mesmo eu fiz uma que tinha uma energia meio de burnout, assim, na questão dela. Eu falei, né, claro, mas eu não toco muito no assunto. Eu acho muito complicado, né? Eu acho que envolve muita coisa, assim. É uma coisa porque... delicada, igual, tipo, morte, eu nunca vou falar, entendeu? Não vai. Mas sai? Já saiu? Já saiu, assim, no sentido de família, uma grande, coisa, assim. tipo, problema, assim, que podia ser algumas outras coisas, mas acaba que seja, mas nunca, jamais falaria. Não, assim. imagina, você manda um áudio e você manda um áudio longo, eu amo. Tipo, e ela vai mudando a entonação. Você fala assim, eu tô arrasando. Depois vem assim, ó, tá arrasando nada. Arrasando, agora arrasou de novo. Aí vai fazendo assim, então, porque alguém vai morrer, não sei o que tem. Não ia dar certo. Eu acho nem é muito ético, assim. Não, é muito complicado. Eu acho que doença envolve muita coisa, né? Envolve também da pessoa querer ir no médico. Exato, isso que eu falo. Às vezes essa questão de, não saiu muita coisa aqui, porque são símbolos, são energias, não tem nem como dar um diagnóstico, embora tenham cartas que você consegue ser muito precisa, assim, mas não é um diagnóstico. E vai que a pessoa, a gente trata muitas pessoas, né? Com muito tipo de pessoa. Eu não sei com quem eu tô falando, ainda mais que o meu é online. Então, vai que a pessoa fala, ela falou que não vai sair nada, então não tenho nada. E vai dar 3 meses, depois, surge alguma coisa, ela, entendeu? E é uma coisa delicada, não é um relacionamento. Ainda. Falou que não vai morrer, morreu. Entendeu? É complicado. Eu acho, não é um relacionamento que acaba, um trabalho, é saúde. Então, eu não gosto muito, não, de seguir por este lado. E mudando um pouco de assunto que eu lembrei agora, você escreveu um livro também, né? Escrevi. Acho que foi assim que eu comecei a te acompanhar. Sério, faz tempo. Foi em 2018 que eu lancei. Nem era dessa área. Como começou isso do livro? Então, gente, eu Você e minhas vertentes, eu sou. Toda vibes e tal. Você dança, não dança? Danço também. É jazz? Faço balé e jazz. Eu já dei aula de dança também. Eu lembro. Ai, gente, é assim minha trajetória. Eu lembro. Até a gente se encontrar, tá vendo? Você tá vendo? É assim. Não, mas o livro é sobre dança, inclusive, né? É sobre teatro e dança, mas foi um projeto que eu falo assim, a gente tem, eu sinto que a gente tem muitos caminhos possíveis na vida. E tem questões que a gente faz com muito propósito, porque é uma coisa de alma. O livro foi uma delas. Assim como o tarô, eu sei que é muito, porque já foi comprovado pra mim pela minha espiritualidade, pelo que eu vivo hoje. Mas o livro, assim, foi uma coisa realmente muito de alma. E eu falo que é um propósito, assim, também de vida, essa externalização. Eu sempre fui muito, muito, muito criativa, sabe? De ler. Percebe-se. Sou muito. Esse eu tenho meu orgulho, essa é a minha bandeira que eu levanto. Mas de leitura também, desde criança, lia, aí a bruxinha, né? E aí surgiu uma época que eu falei, não, quero escrever um livro do que eu escrevo. Num belo dia, não. Eu tava vendo um documentário da escritora do Harry Potter, que eu sempre amei. Aí eu me apaixonei e falei, gente, que coisa maravilhosa escrever um livro. Eu quero também. Eu vou escrever um livro. Eu quero escrever um livro. Como funciona para escrever um livro? Eu nem sei. Você escreve, você vende para uma editora? Tem uns processos, né? Mas eu tinha, 20 anos, acho. Eu tinha acabado, tava na faculdade ainda, saindo da faculdade, tinha acabado de ter minha filha. Tinha 21 quando eu comecei. Aí eu falei, eu preciso falar de alguma coisa que eu sei, né? Eu não vou falar de bruxa, já tenho um. Como se fosse ficar famosa igual Harry Potter. Mas já tenho um de bruxa. Daí eu falei, não, vou falar de dança, que é uma coisa que eu sempre fiz, desde pequenininha. E aí eu comecei e, assim, fiquei escrevendo por uns 7 anos. Durou uns 7 anos. E aí, quando eu acabei, eu fiquei assim, nossa, juro, eu até me arrepio, porque é o meu maior orgulho da vida. Porque foi, assim, uma externalização, sabe? De quem eu sou, assim, de tudo que eu sempre gostei, de arte, de balé. Eu falo assim, o meu sonho era morar num teatro. Eu falo até hoje, assim, eu queria casar num teatro. E aí, eu acho que eu escrevi pra viver isso, sabe? E aí, a hora que eu acabei, eu falei, gente, mas ficou muito lindo e tal, eu preciso que as pessoas leiam.
E olha como é engraçado. Foi nesse momento que eu acabei de escrever, chama Fatine, né, o livro. Que eu acabei de escrever, que eu comecei a me conectar de novo com a espiritualidade, porque queria publicar o livro. Eu falei, gente, como eu faço? Comecei, né, rezar e achar os caminhos espirituais, porque é um desejo. Tá, e a gente você escreveu, beleza, mas e agora? E aí, né? E foi quando eu voltei, olha como as coisas se conectam. Foi quando eu voltei a me conectar com esse lado mais bruxinha ali, né? Eu falei, como que eu manifesto isso e tal. E aí eu comecei a estudar manifestação, que agora que é o que eu trabalho também. E aí, assim, resumidamente, é muito difícil ter editora no Brasil, assim, você ser publicada. Você chegar e falar, oiê, tô com não livro era aqui. ninguém, né? Tipo, não tem milhões de seguidores na internet, nem tinha Instagram direito na época. Não era famosa, não tinha nada. Então, assim, muito difícil. Arquiteta, nada a ver, né? Só que eu sabia que era muito bom o livro, assim. Porque eu tinha dado pra muitas pessoas, as pessoas realmente traziam, até de fora, não amigos, mas assim, elogios muito incríveis e era realmente bom. Eu mandei pra algumas editoras, mas muito difícil, sem indicação. Eu falei assim, quer saber, eu vou fazer sozinha. Aí eu fiz, a gente tava falando de fazer sozinha. Você publicou. Publiquei sozinha, eu fui na gráfica, mandei imprimir tantos, fiz a capa, porque eu fiz pós em design gráfico também, com arquitetura. Aí eu fiz a capa, fiz tudo sozinha, fui na gráfica, fiz book tour como chama? Nas academias de balé, fui fazer palestra no Sesc, no Senac, tudo pra divulgar o livro, fiz tudo sozinha, vendi um monte. Vendeu bastante, né? Eu lembro, ele ficou entre os best-sellers. Na Amazon, os mais baixados, eu fiz lá com os, como fala, blogueiro de livro, esqueci o nome agora, mas são blogueiros de livros. Então fiz várias parcerias aí, bombou, assim, eu vendi acho que mais de 2.000 livros, assim. Legal. E ele é meio que de suspense, assim, ele é um misterioso, suspense, é bem eu, assim, né? Ele é um suspense que se passa durante os bastidores de uma peça de teatro. Então você vai vivendo aquela atmosfera ali do teatro enquanto você vai descobrindo o que aconteceu na peça e tal. É muito lindo. Nossa, tem bastante retornos, assim, super emocionada. E você pensa em escrever outro? Então, né, eu tô aí no caminho, tô escrevendo o segundo, que é a continuação. Só que assim, em outras épocas, né? Naquela época não trabalhava direito, tinha 15 tiragens por dia. Não tinha 15 tiragens por dia, não tinha curso, não tinha nada. Então, assim, tá meio difícil, mas eu tô tentando. Tá indo. E dessa vez, né, já que agora eu tô nesse meio do espiritual, eu tô trazendo bastante disso pro segundo livro. Mesmo que seja uma continuação, ainda vai ser do mesmo tema, mas com umas pitadinhas ali do que eu faço hoje, então vai ser bem maravilhoso. Tô ansiosa pra acabá-lo. Ai, que legal. E agora, voltando assim, né, indo pra manifestação, que são muitas vertentes. São vertentes, gente, eu sou assim, eu já me aceitei, entendeu? Muita coisa. Eu sofri muito sendo assim na minha vida, mas agora eu tô tentando que aceitar. Como que fomos para a manifestação? Porque é uma profissão nova, né, essa área da manifestação, não assim. É assim. É que hoje, por conta deu da nome, internet, né, eu acho que as coisas, assim. Deu eu nome acho que às foi coisas. o TikTok ou o Maioral. Pode ser que também. Deu Sabe que eu não gosto de TikTok? Sério? Não consigo me conectar lá. Eu amo. Eu tento jogar uns vídeos, mas Nossa, não vai. eu amo. Em questão de criação de conteúdo, eu não consigo criar tanto pra lá, mas consumir. Então, não, nem isso. Gente, é minha terapia. Eu fico assim, né? Minhas minha amigas falam, minha filha. É um caminho sem volta. Mas eu acho que foi o que você falou, começou a dar um nome, porque assim, existir sempre existiu, e a lei da atração, o segredo, né, desde lá de trás. E aí, assim, querendo ou não, é o que eu sempre vivi muito isso por conta do meu livro, por isso que eu falo que as coisas se conectam. Eu comecei a estudar isso porque queria publicar aquele livro, entendeu? E sempre acho que tem um desejo, né? Quero um namorado, deixa eu estudar manifestação, quero casar, quero uma casa. Aí você começa a se envolver, no meu caso era o negócio do livro. E aí eu sempre, faz anos já, né, sei lá, desde eu tenho 33 hoje, com 21 eu comecei então estudar e tal. E aí como eu, né, já tenho uma bela base de clientes de tarô e tal, e é uma vertente da espiritualidade, e como eu tava até te falando antes, cansa o tarô no sentido de precisa ser eu.
entendeu? Se eu fico doente, não tem vou tarô. ganhar dinheiro, não vou fazer nada, não tem eu. Então eu falei, eu preciso de uma coisa para expandir. E aí eu não queria fazer curso de tarô, não tinha essa vibe de querer dar curso de tarô. Aí eu falei assim, posso começar a ensinar manifestação, que era uma coisa que eu já trazia um pouco até nas minhas tiragens. E aí foi ano passado que eu comecei com essa ideia, criar e tal, e aí em fevereiro desse ano eu lancei. E é um assunto que eu amo também falar, Eu acho muito legal também. às vezes as pessoas ficam até assim, né? Eu até entrei nessa crise, falei, como você vai falar de criação de realidade se você fala sobre tarô? Não é meio como fala? Eles não brigam, né? Porque você tá falando de uma previsão e no outro momento você tá falando de criar. Só que, assim, eu não estudo só tarô, eu sou Maria Estudinhos, assim, eu estudo todas as vertentes possíveis para criar minha opinião, né? Então, pra mim faz muito sentido, porque o tarô, eu sempre vi ele não como um veredito da vida, que eu tava falando pra você. Não é um veredito que tem que acontecer assim só porque saiu, mas é o que mais provavelmente vai acontecer. Então, quando você faz uma leitura, por exemplo, será que vai dar certo esse trabalho? E fala que não, é uma resposta do seu campo energético. Sim. Se você fala de manifestação, que manifestar é o quê? Você estar alinhado energeticamente para aquilo que você quer, você usa o tarô como uma ferramenta muito maravilhosa para você entender se você tá ou não no caminho de manifestar aquilo que você quer, entendeu? Então eu sinto que une muito pelo jeito que eu sempre entendi o tarô e os estudos de manifestação. Eu comecei com essas histórias assim de manifestação faz pouquíssimo tempo, mas foi uma coisa assim que mudou completamente, a minha vida. Muda. Muito. Acho que foi ano passado, quando eu comecei com essa história que eu ia alugar um apartamento. Eu falei, não, eu vou alugar um apartamento. Eu vou alugar um apartamento. Só que daí eu fiquei, eu vou alugar um apartamento, eu vou mobiliar um apartamento com o quê, né? Porque o aluguel eu pago, agora geladeira, fogão, cama, micro-ondas. Mas vem, né? Aí eu falei, não, eu vou procurar um semi-imobiliado. Aí eu comecei a procurar semi-imobiliado. Os preços, eu falei, misericórdia. E fiquei nessa. Eu lembro até hoje, no domingo à noite, eu entrei no site do Frias Neto, tinha um anúncio, aparecem os mais novos ali em cima. Marquei, segunda-feira, 1h30, fui. Aí a Ariane, corretora, ela falou assim, Má, tem outra visita às 2. Eu falei, não tem. É meu. Não daqui que eu não, mas pensa, eu não vou pensar nada. Mas é isso. Nossa, muda. Quando você começa a criar essa percepção que eu falo, você percebe quanto disso você já fez na vida. Gente, eu falo, o meu apartamento é exatamente como eu idealizava. Também eu tinha essa eu morava com a minha mãe e com a minha filha, daí eu falei, não, preciso ir com a minha filha pra algum lugar. E aí eu pensava exatamente, eu lembro que eu imaginava meu namorado cozinhando na mesma lugar. E ano passado, uma hora eu parei pra olhar assim e falei, gente, é igualzinho eu tava visualizando. Coisa de dinheiro. Dinheiro é muito impressionante, porque assim, eu conto essa história até no meu curso. E tinha uma época que eu queria ganhar tantos a mais do que eu ganhava. Não foi ano passado ou retrasado, agora nem lembro mais. E assim, eu lembro que naquela época eu ia viajar, então ia ficar meio difícil de eu ganhar até o que eu ganhava já, entendeu? E aí eu falei, não, quero ganhar tanto. Eu lembro que, assim, no mês que eu comecei a trazer essa mentalização, essa visualização, né, os processos, caiu um dinheiro do nada na minha conta, que era exatamente o valor a mais que eu queria ganhar. Eu falei, gente, que era bastante, assim. Eu falei, quem que depositou isso? Eu fui ver... Era meu, claro, mas sabe daqueles títulos de capitalização que o banco te pega? De 7 anos atrás, tinha caído naquele mês. Naquele momento. Naquele momento, eu falei, não é possível, né? Assim, eu não tava esperando, nem lembrava que eu pagava aquilo. E depois, daquele mês em diante... eu só ganhei o que eu tava manifestando, assim, sabe? Então, assim, dinheiro é uma coisa impressionante, porque vem quando você começa a trabalhar. E dinheiro eu acho muito específico, porque depois que eu comecei a pesquisar e estudar sobre isso, eu gosto muito de estudar sobre neurociência, comportamento, aí eu amo. Eu também. Você consegue enxergar uma pessoa próspera de uma pessoa que não prospera. Pra mim, isso é nítido, assim, uma pessoa... Eu acho que são várias questões, né? Aquela pessoa que vive numa pobreza, e eu não tô falando pobreza de dinheiro, mas pobreza de espírito. Da pessoa, tipo assim, não dá pra ir porque não tem dinheiro. Não consigo comprar porque não tem dinheiro. Falas, né? Porque não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí, tipo assim, você percebe, o carro da pessoa quebra. Tipo, as coisas vão acontecendo de uma maneira que o dinheiro vai realmente indo de tanto que a pessoa fala que não tem, sendo que na maioria das vezes tem uma condição. Uma condição tem, que passa necessidade, né? Mas é do jeito que a pessoa fala. E
E relacionamento também, muito isso. Ai, mas todo homem, nenhum homem presta. E não sei o quê. E a pessoa realmente, ela sempre vive aquilo. Sempre vive até aquilo. você perceber. Sempre vive aquilo. A minha mãe fala disso até hoje. É que às vezes tem dia que eu quero reclamar. Eu não quero prosperar, eu não quero cocriar. Também a gente não precisa ser bitolado o tempo todo. Tem dia que eu não quero manifestar nada, eu quero reclamar. Porque meus pais são CLT, né? E quando eu falei que eu ia largar a física, que já é uma profissão autônoma, pra trabalhar com o Instagram, ela falou assim, mas como que você vai pagar? Eu falei assim, eu vou pagar. E é todo mês, é assim, ela falou assim, não, Marcela, mas pelo amor de Deus, não, eu vou pagar. E eu coloco na minha cabeça que eu vou pagar. Nunca dá errado, nunca né? Dá errado. Nunca dá errado. Gente. É muita força do seu pensamento. É muita força. E aí você percebe que você só acaba atraindo coisas boas, né? Porque... Óbvio, eu falei, tem dia que você quer reclamar, você não quer manifestar tudo nada. Bem. E não às vezes até minhas alunas, elas falam assim, mas como que eu vou me manter bem sempre? Não é você ser falsa e um falso otimismo de dizer, todo dia eu tô super feliz. Só que é uma questão que a gente chama de vibração pessoal que predomina na sua vida. Sim. Então, assim, por exemplo, eu conheço você e eu sei que você é uma reclamona e tal. Porque você emana essa vibração pessoal. Não é que em um dia você estragou tudo. Às vezes aquele dia realmente ele vai ser ruim. Mas não é que um dia você estragou todo o seu processo. Você tem que ir ganhando essa consciência. Por isso que a gente trabalha desenvolvimento espiritual. Né? Estuda. Porque você se mantendo uma vibração mais alta é proporcional ao quanto você se desenvolve, quanto as coisas de fora não te afetam tanto mais. Afeta, né? Madre Teresa ali que... Não dá pra falar. O carro quebrou, mas afeta muito menos do que anteriormente. Sim. Eu acho que esse que é o processo, que inclusive eu falo no meu curso, não é a lei da atração, aconteceu. Existe um caminho que você ganha uma consciência de como as coisas funcionam para você manter e manifestar, não 15 mil reais aqui, mas manifestar uma vida que esteja em harmonia. Uma maneira de você chegar até os 15 mil, né? De repente você vai ter uma sacada de lançar um curso, de lançar um produto e que venda, né? Expandindo, sempre crescendo no degrauzinho exatamente. da vida. Nossa, aí eu mudei muito os meus pensamentos, muito, por causa... Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que eu negava por muito tempo, neguei minha intuição, espiritualidade. Sempre que eu ia, as pessoas falavam assim, você tem uma tendência muito forte pra espiritualidade, ela tem nada. Igual eu, como a Passarela tá doida. Era muito, sempre neguei. E aí comecei a perceber algumas coisas, eu falava assim, bom, das duas umas, ou eu estou enlouquecendo, ou eu preciso começar a ouvir o que eu tô sentindo, né? E era demais, assim, por exemplo, festa. Sempre que eu vou pra festa, antes eu ficava muito mal. Hoje em dia eu sinto isso muito mais, antes eu não sentia. Nossa, eu sentia demais. Agora eu já aprendi, tipo, meio que saber o lugar que eu vou, assim, né? Balada fechada, esqueça, nunca mais. Sim, nunca fica mais. pesado. Nunca Hoje mais. em dia eu sinto mais. Nossa senhora. Mas aí eu comecei a perceber, não sei, depois que você meio que começa a estudar, você começa, parece que enxergar a energia do outro, né? Exato. Aí eu comecei a ouvir mais, aí eu percebi que muito era de mim também, porque, sou vítima, né, coitada, não faz nada, tudo os outros, não. Eu atraía algumas circunstâncias pra minha vida e eu ficava, o que a gente vai fazer pra mudar isso aqui? Essa merda que eu me enviei, como eu vou sair daqui? Aí eu comecei a estudar muito, assim, e juro, tudo, até hoje eu sempre mudo as frases, assim, de afirmação. Cadê o meu? Eu tenho coloco. Um número aqui, cadê? Eu vou mudando toda semana, assim, as frases. E, nossa senhora. Tem um negócio de stories aqui. Aqui tem um número... eu, tipo, 777, eu adoro esses números, assim, eu acho que faz total... São pequenas coisas que fazem muita diferença. Sim, né? Tem muitos caminhozinhos, assim, que eu falo, né? Eu trabalho com essas manifestações de desejos e tal, num sentido um pouco mais esotérico, através do tarô, mas eu falo que o curso de manifestação, que ele chama Entenda, Expanda, Manifeste, não é simplesmente um curso pra você, como eu falei, quero 15 mil reais, quero um namorado, mas é pra você entender o porquê disso. É um curso pra qualquer pessoa pode fazer, entendeu? É de vida mesmo, pra você entender por que um pensamento atrai as coisas, né? Por que ele gera, como que ele gera uma vibração que vai atrair as coisas, por que uma vibração atrai as coisas. E aí você vai entendendo. Claro, tem as partes mais práticas de escrever, isso é muito bom. Amo. Fazer vision board, né? Amo. Eu Tenho de fundo de tela temos também. Tudo. Amo. Então, assim, são ferramentas. Tem esses números que eu falo, que chama número de Grabovoi, que são os números quânticos, que eu uso, por exemplo, nessa questão mais esotérica,
nas minhas tiragens de manifestação, mas eu uso também no curso, porque tudo isso ajuda, que a gente está falando de campo energético. Então, todas as ferramentas que ajudam a fazer um Theta Healing, um barra de Axis, constelação familiar, são ferramentas que te ajudam, né? Claro que a base de tudo é você ter um entendimento de como funciona, porque você tem que treinar a sua mente para ficar no caminho correto. E é muito difícil. E é difícil. Né? É muito difícil. E eu falo, não é fácil assim, tipo, vamos manifestar um negócio. Às vezes acontece quando a gente faz uns truquezinhos, realmente. Mas para uma vida, você tem que ganhar uma consciência, sabe? Sim. E é um treino tipo dieta. Se você quer emagrecer, você vai querer comer o docinho, mas você não pode comer o docinho. Não pode comer o docinho. A mente é isso, né? Você vai querer pensar uma coisa ruim e se colocar ali, você se segura, você pensa 2 vezes. É um treino, né? É um treino. E é muito louco, né? É muito doido. Não acontece, tem muita prova. Muito. Eu acho que tudo assim... Na verdade, eu acho que hoje existem meio que 50-50, assim. Existem as pessoas que não acreditam e existem as pessoas que acreditam nisso, né? E até em questão de relacionamento, que a gente vê bastante. Gente, eu acho assim que você tem que desenhar a pessoa na sua cabeça, literalmente. Não, o meu namorado é exatamente, depois eu conto a história. Eu fiz uma lista, tipo assim, de uma pessoa que eu quero, né? Do que eu quero, que eu não quero, o que eu posso ali tolerar. Tô aceitando. Pode ser que mexe aqui, mexe ali, dá pra aceitar. Mas eu sempre escuto, né? Mas você não vai achar ninguém perfeito. Você não vai achar ninguém... Lógico que acha, é o que eu quero pra mim. Eu coloquei na minha cabeça. Eu tinha uma época, eu acho que foi uma virada, inclusive, porque às vezes a gente fica em relação ruim, né? Difícil, tóxica e tal, só que a gente esquece de pensar no que a gente quer, né? E eu lembro que eu tava num momento deprê pra caramba, assim, uns anos atrás, 2 anos atrás. 2, porque eu conheci meu namorado faz quase 2 já. E aí eu fui fazer uns ritual, não é ritual, era uma coisa de abertura de coração, umas coisas assim. Tipo divórcio energético, limpa daqui. Fiz uns 3, exato. aí ela falou, vamos fazer uma lista das qualidades, características, fui lá. Eu até tenho um vídeo disso no Instagram. Eu fiz uma lista com 32 características. 32. A minha deve estar por aí também. Tá bem virginiana. Falei, vai ser assim. Tá bem grande a lista. E aí eu lembro que no dia acho que era, sei lá, eu fiz em setembro esse negócio. E ela era uma terapeuta bem legal também, ela era bem mística. Ela falou, quando você vai conhecer ele? Era setembro. Falei, dezembro. Primeira coisa que veio na cabeça. E eu estou sentada no bar com a minha amiga, ela fala, o amigo do meu namorado vem, que ele mora fora, meu namorado, né? Ele vem, pode vir aqui e tal? Eu falei, pode. Foi lá. Sentou. Era exatamente, gente, todas as características, qualidades, é bizarro. É porque ele mora na Alemanha, né? A gente ainda, por enquanto, é um namoro à distância, mas a gente viaja bastante para se ver. Inclusive daqui a um mês tá aqui. Só que a minha vida inteira eu falei pra todo mundo, minhas amigas estão de prova, eu falei, eu tenho certeza que eu vou namorar alguém que mora fora. Pois eu falei, mãe, eu falei isso pra você. Sim, porque no meu mapa astral tem isso muito forte. Eu sempre, a vida inteira, eu falei, eu tenho certeza, ele tá vindo só, mas ele mora fora. Gente, o dia que eu conheci, eu falei assim, acho que é ele, né? Acho que é ele. Daí, tipo assim, né? Você não queria falar, mas será, gente, namorar na Alemanha? Ele, vamos tentar, né? Eu falei, tá bom, né? Vamos super tentar. certo, você tá vendo? Certo. Eu sinto isso também, você acredita? Eu sinto isso muito forte dentro de mim, que não tá no Brasil. Não tá no Brasil. Mas pode estar vindo. Ele é do Brasil, eu que ele mora lá. Mas ele eu sinto que não está, nesse momento, não está no Brasil. Agora, como vamos fazer? Outros... Surgiu no mar, entendeu? É a manifestação. Aqui em Piracicaba. Aqui em Piracicaba, nas férias dele, surgiu. Você tá vendo? E é isso. E deu super certo. Vai se fazer quase 2 anos já. Mas são várias questões também, né? Às vezes eu tiro o tarô e ele já saiu várias vezes. Acho que na primeira vez que eu ia encontrar uma pessoa... ele saiu lá, as caras da pessoa era loira, eu nem gosto de gente loira. Tipo assim, falei, tá. Só que eu tava num momento de bloqueio, assim, eu sabia que a pessoa podia ser, sei lá, não ia dar certo, não ia dar certo.
E eu acho que tem muito disso também, né? Você tem que estar preparado para receber aquilo que você tá pedindo muitas vezes, né? São não, várias faz questões. Essa questão de divórcio energético, eu tinha certeza que quando eu me afastasse de determinadas pessoas, eu sabia que eu ia encontrar alguém. Só que você demora para ter esse processo. Sim. Mesmo que você já saiba, mas demora para você amadurecer, para você conseguir se desapegar. Então, assim, existe um processo, mas quando você tá consciente, é outra coisa. Porque você consegue entender, tá, eu vou me permitir agora, eu sei que eu estou saindo disso, eu sei que daqui a pouco eu vou encontrar, então você vai se permitindo, né? É uma tomada de consciência. Mas é complicado. Nossa, é muito difícil mudar padrão de comportamento. Muito. Né? De pensamento, acho que é mais difícil ainda do que comportamento. Eu falo que eu gosto porque eu sempre fui muito otimista, assim. Então, pra mim é fácil esse processo de manifestação. Eu sou muito otimista. Mas tem algumas questões, por exemplo, pontuais, que eu ainda tenho muita dificuldade de romper esse pensamento. Sim. Coisa de rede social, eu tenho esse bloqueio. No sentido de achar que nada que faz vai expandir. Eu tenho super isso. Eu sei que enquanto eu não mudar, fica assim, entendeu? É isso, exatamente. Eu chego na terapia hoje, eu falo pra mim, eu sei que eu estou errada. Eu sei que eu preciso mudar. Eu estou tentando. Mas é de pouquinho em pouquinho, né? E aí no curso você falou que tem as aulas, tem a parte de escrita. Daí entra naquelas questões de, por exemplo... Tem várias vertentes da manifestação. Tem a parte da gratidão, que você agradece pelo seu dia, o que te fez feliz, e tem umas coisas que eu pesquisei recentemente, que é de escrever, por exemplo, 33 vezes por 3 dias, essas coisas assim. É o que assim, tem muitas técnicas para você manifestar. Dentro do meu curso, pelo menos, tem essa parte mais prática, né? Então tem o entenda, expanda, manifeste. São 3 módulos. Entenda, você entende como funciona? Tipo, por que seu pensamento gera vibração? Porque a vibração atrai as coisas, mente, consciência. Então é um entendimento, porque eu acho importante você saber o que está acontecendo. O expanda, que é justamente o que eu falei, a gente precisa de uma expansão de consciência se a gente quiser crescer cada vez mais, assim, sabe? Criar uma percepção da nossa vida, se colocar num propósito mais elevado no nosso caminho. E o manifeste, que daí o manifeste, eu criei alguns métodos que chama, na verdade dentro do curso chama Manifesta Plan, que é um planner, assim, para você trabalhar. Então é uma questão mais de escrever ali realidade ideal, o que você vive hoje, o que você pode fazer para alcançar isso. Então fica meio que um diário. Mas tem muitas técnicas, escrever tantas vezes, gritar pro espelho, sei lá, cada um inventa de um jeito. Porque a questão, a base é você se manter constante naquilo que você está buscando no sentido de pensamento, para você ir cada vez mais aceitando aquilo como real. Então, se você prefere falar pro espelho, se você prefere escrever, você prefere, sei lá o que, queimar um papel num caldeirão, tudo bem. Você fica à vontade. Fica à vontade, entende? É muito legal, gente, essas coisas. Nossa, eu acredito em várias. Essas 33 vezes 3 eu já fiz, e deu certo. Demorou, mas deu agora, esses dias aí. Eu falei pra minha mãe, porque eu falei, eu tô ocupada esses dias que eu tô escrevendo. Eu falei, só vou escrever aquele negócio, escrever o quê? Era domingo. Eu falei, 33 vezes do que estamos buscando aqui. Aí ela falou assim, Marcela. Eu falei... Aguarde, que você vai ver só. Aquele dos 6 por 9 também. Eu já fiz várias coisas. Tem vários caminhos, assim, mas a base é a mesma. Né? Eu acho que escrita é o melhor, né? Pra manifestar. Não, escrita assim, eu gosto. Escrita é tira e queda. Escrever. A vision board também, que você vai pondo as fotos. Eu adoro. Tudo que te conecte com aquilo que você quer. Visual, né? Visual, você vai se colocando. Porque o Bob Proctor, né, que é um dos maiores estudiosos de mentalidade e tal, ele fala sobre mudança de paradigma, que é o que a gente tem de crença, né? Porque a nossa crença gera a nossa vibração. Então, aquilo que a gente acredita profundamente, a gente acaba atraindo, porque o universo confirma aquilo. E como a gente muda essa crença, esse paradigma, é meio que da mesma forma que ela é criada. E ela é criada por repetições, né? Então, uma criança, ela só sabe o nome dela e ela nem hesita mais quando a mãe fala, ô Lucas, porque ela criou, ela tem aquela crença, ela sabe que é o Lucas. Sim. Então, quando a gente trabalha essa questão de manifestação, é uma questão de enfiar na cabeça repetidas vezes aquela situação que você está querendo atrair, até que isso realmente se torne uma crença. No começo vai parecer bobeira, vai parecer que é falso, loucura, que é mentira, que é loucura. Fala, mas eu não me... Mas
continue. Sim. Vai fazendo, entendeu? Porque é a mesma forma como ela se cria, ela se muda, né? E eu li um livro uma vez que ele explica justamente sobre esses padrões de comportamento que a gente tem, né? Que o nosso cérebro, ele é destinado a aceitar aquilo que é mais fácil pra gente. Tipo, a gente tem uma consciência coletiva, assim, por exemplo, hoje a maioria das pessoas, assim, sei lá, tem uma vida normal, uma classe média, assim, e tal. Não a maioria, mas tipo, do meu convívio, pelo menos. Não tem ninguém, assim, exuberante, nossa, saiu na Forbes, assim, entendeu? Tipo, uma coisa milionária. E aí ele explica muito sobre isso, sobre a mente coletiva das pessoas que você tem por perto, quanto isso influencia, né? Porque a nossa profissão mesmo já é uma coisa meio fora da curva, né? Tipo, você não é engenheiro, você não tá ali naquela bruxa. E eu trabalho com rede social também, né? É uma coisa meio totalmente fora. A rotina é fora, os horários são fora. Mesmo que isso esteja crescendo, mas não. Ainda a grande é muito maioria fora. Não. E às vezes eu falo as coisas, a pessoa fica tipo assim. Tá bom. Tá. Então tem muito disso também, né? Do quanto o meio que você vive influencia nos seus padrões de comportamento. Total. Por isso que é legal você pesquisar, expandir, essa parte sabe? que eu falo da expansão do curso é justamente por isso, porque às vezes da a pessoa bolha, assim. nem sabe que ela pode muito mais do que ela tem. Isso é o principal problema para vidas ordinárias, assim, né? Não extraordinárias. Exatamente, é exatamente isso que o pessoal, que o livro explica, que o seu cérebro, para você mudar, exige muita energia cerebral, então é mais confortável você ficar naquilo do que, né? E voltar sempre para aquilo que era, né? Às vezes você entra até num processo, mas pra você voltar é tão fácil, que é confortável. E eu acho que, sei lá, acho que é meio que um problema do ser humano, a gente é meio que acostumado a induzir a pessoa a ficar ali no meio termo, né? Sim. Do tipo, por exemplo, às vezes você tá num emprego que você não tá feliz, numa profissão que você não quer. Por exemplo, eu com a fisioterapia. Eu era bem infeliz, não queria aquilo, não queria de jeito nenhum. Mas eu tinha um salário bom, eu tava crescendo, a agenda tava enchendo. E aí eu escutava muito, tipo assim, mas você vai parar. Você vai parar, você vai fazer o quê? É bem desafiador. Eu escuto muito no tarô isso, né? Mas e às vezes a sociedade te induz a isso, né? Então é muito difícil você ter essa... Tipo assim, vou mesmo. Vou mesmo. Não, tem que ter muita coragem. É uma coragem. Eu falo, eu nem tive tanto esse problema, embora eu tenha sempre feito muita coisa, mas quando eu comecei com o tarô, tem até uma carta que eu tava falando agora para uma cliente minha antes de vir aqui. Tem uma carta no oráculo que chama Não Materialidade, que é uma carta toda escura, sem nada. No tarô de Osho, e ela fala que nesse momento em que você está apalpando o escuro, que você acha que você não tem nada, é onde existe as máximas possibilidades, né? O universo, antes de ser universo, ele era um vazio. Sim. E quando eu comecei a trabalhar com tarô, eu lembro que eu trabalhei com arquitetura, aí eu fui meio pro campo de marca, de design de marca e tal, e aí eu acabei ficando mais com design gráfico. E eu tinha, assim, 2 clientes, um deles, sei lá, pagava R$1.000, que era isso, sabe? Era isso. E eles quis sair, ele ia fazer outra coisa, ou seja, não tinha ninguém mais. Tinha 0 dinheiros, R$0. E foi bem na época que eu comecei, que eu achei lá o tarô, né? Eu tava com um livro, mas não dá dinheiro, sustenta, né? E foi bem na época que eu achei o tarô, e assim, eu falei que eu não tive tanto assim, impacto da transição, porque realmente eu estava na não materialidade, eu estava assim, apalpando o escuro, não tinha nada, e surgiu o tarô, e assim, foi, entendeu? Então eu não tive tanto que abrir mão, porque eu não tinha muito mais ali do que abrir mão. E aí, então pra mim até foi mais tranquilo, mas eu sempre incentivo muito cliente que vem falar sobre isso. Eu acho que um assunto que eu mais amo falar é sobre propósito de vida, sabe? Que a gente tem que estar alinhado a uma coisa que realmente faz sentido pra nós. E eu falo às vezes assim, nossa, como a pessoa será? Eu sei que cada um tem um perfil, mas como que a pessoa consegue não empreender? Eu fico pensando, como a pessoa consegue não empreender? Porque parece que, sei lá, você quer fazer uma coisa sua. E eu fico... Mas claro, né? Cada um tem um perfil. Cada um tem um dom, né? Ainda bem que nem é todo mundo que empreende, porque senão claro, a gente não... ninguém ia trabalhar. Não, mas eu tenho muito disso, assim, eu lembro da minha época da física, era muito sofrida, porque a gente reabilitar pessoas é lindo, né? Aí eu vou sair disso pra gravar provador, rapaz, né, tá certo isso. Aí o negócio foi, aí você vai, tipo... Mas é super coragem, né? De seguir um chamado mesmo. E entender que, tipo assim, não tem uma regra. Porque, por exemplo, eu vejo muito disso. Eu fiz direito porque meu pai tem escritório. E daí? Você pode ser ruim. Você não pode, tipo, você pode não estar feliz e não ser isso. Exato. Sabe? Você tem que também
entender que não existe uma regra. Eu acho que para virar essa chave de pensamento, de expansão, manifestação, não existe uma regra. Às vezes aquilo que parece que é muito impossível tá mais próximo do que mais você próximo imagina. do que para você do que o direito. Eu faço um curso, fiz na verdade bem legal de mentalidade, é um bem famoso na internet inclusive, que ela fala, né, às vezes a pessoa ela tem uma ideia muito fixa que ela quer cuidar de pessoas. Então ela vai lá, medicina. E às vezes ela não precisava ser médica se ela quer cuidar de pessoas. Ela podia ser um empresário que tem uma clínica com várias salas e ela contrata médicos. Então às vezes a gente tem uma cabeça muito condicionada, né, pelos outros, óbvio, a sociedade, tudo que a gente já sabe. Mas essa parte de expansão de consciência é pra isso. Pra às vezes você fala assim, não precisa fazer medicina se eu quero cuidar de pessoas. Se você quer ser um médico, claro, tudo bem. Vá lá, seja um médico. Mas nem sempre, assim, né? Às vezes a pessoa também, eu vou fazer, sei lá, enfermagem, mas na verdade eu queria fazer medicina. Mas a pessoa não acha que é capaz de fazer medicina, então ela faz coisas paralelas à medicina, enfermagem, fisioterapia, não sei o quê, mas na verdade ela queria ser médica, só que ela já tira da cabeça dela, então ela nem dá a chance dela ser médica, ela vai pelos cantos, né? Eu falo isso inclusive na manifestação, às vezes eu já fiz muito isso, a gente quer uma coisa, só que a gente vai por uma outra, não que seja mais fácil, mas é uma que a gente acha que a gente é mais... que é em paralelo com aquilo. Mais capacitada, né? Eu quero ser escritora, então eu vou fazer publicidade. Mas não, eu quero ser escritora, não é publicitária, entendeu? Entendi. Então, às vezes a gente tem que trazer essa clareza para aquilo que a gente quer mesmo, né? E tem muita questão de merecimento também, né? Porque eu trato isso em terapia. Eu tenho muito problema com merecimento. Eu acho que eu não mereço as coisas. Aí eu falo, mas eu não posso pensar assim. Porque daí você tira o negócio de você, né? Tem muito isso, tipo assim, não, você merece. Você merece um relacionamento, você merece uma casa boa, você merece um carro bom, você merece, sei lá, o que você quiser. E às vezes a pessoa fala, eu escutei muito isso esses dias que eu tava conversando, que a menina falou que ela queria comprar um celular, mas que era futilidade. Eu falei, não é futilidade, é uma coisa que tem vontade. Ela mesma tá colocando pra ela que aquilo é fútil. Isso tudo, pra tudo. Às vezes a gente acha que não pode ter, sei lá, eu não ligo pra carro, mas se eu ligasse, um carro enorme, porque na minha cabeça eu não posso ter o carro enorme, eu tenho que ter esse carro aqui. Então a gente vai colocando os limites. Porque se a gente põe um pontinho num sonho que é mais alto, a gente alcança. Igual eu falo do próprio livro que eu escrevi. É muito difícil você vender sozinha, 20 anos de idade, 2.500 livros sem ser conhecida. Entendeu? Só que eu sempre, a hora que eu escrevi, eu falei assim, vai ser grande. Entendeu? Eu nunca escrevi só por escrever. Falei, não. Não, eu falei, é muito bom, é grande e tô esperando coisas maiores ainda. Mas você fixa o alfinetezinho mais acima, entendeu? De tudo que a gente faz. E você vai, você chega, entende? E é muito assim, a gente tá muito acostumado a se diminuir, né? Eu escuto muito isso, eu já falei, eu corrijo as pessoas. Eu tenho um problema que eu me corrijo também, mas assim... porque eu tenho uma lojinha. Não, você não tem uma lojinha, você tem uma loja. Sim. Essas coisinhas assim. Projeto. Porque a gente tem esse costume de diminuir as nossas coisas também. E é super isso. Tudo é você, né? Assim, no fim, você é você e você. Porque dá o mesmo trabalho energético e de ação. Esse curso, inclusive, que eu faço, ele fala assim, uma ideia para você ganhar 10 mil reais por mês é muito diferente de uma ideia que você cria para ganhar 100 mil reais por mês. Só que é simplesmente uma questão de você falar, quanto você quer ganhar? É 100 mil? Então a sua ideia... O movimento que surge para você de ideia, canalizações que vem, é para ganhar 100 mil, não é para ganhar 10. Então, assim, o esforço é o mesmo. Sim. Só que a ideia é outra, a ideia é diferente, entende? E para tudo isso, né, os sonhos. Sim, sonhos, E é muito importante, né, a gente sonhar. E também tem, é o que a gente tá falando, tem que estar pronto pra realizar. Também não vai esperando assim, quero ganhar 15 mil, tá? Mas o que você tá fazendo pra isso? Claro, não, a parte mais importante é a ação. A ação, né? Você tem que buscar meios e não vai brotar assim, um pix errado na sua conta. Não é assim também. E surge quando você tá intencionado, vem umas coisas assim do nada. Do nada, vem do além. Essa é a mágica. Só que, claro, que tem que ter uma ação, né? Obviamente. Não dá pra você esperar sentado. Deixa eu ver se temos perguntinhas. Você colocou, né? Coloquei a caixinha. Mas se for pergunta para o tarô, não tem.
específico. Eu não devia ter trazido pra tirar, pra ver, mas bem que o meu... Mas tinha que ser ao vivo, né? Daí a pessoa... Igual a da Márcia da Márcia Sensitiva. Ai, eu vou ter que fazer de novo agora. Ai, vai ter que voltar pra fazer da Márcia Sensitiva. A tiragem do mês, a gente vai fazer a energia do mês. Vamos fazer. Uma menina perguntou aqui, falou que é super sua cliente, fã, mas que ela não sabe o quanto de detalhes ela precisa ter antes da tiragem, no caso você. Quanto é só o nome. De detalhes? Então, isso é uma certa polêmica, porque eu falo assim, se você mandar só o nome e a data de nascimento, você faz uma tiragem. O que às vezes eu peço? Uma certa situação daquele negócio, vamos dizer de relacionamento. Por quê? O tarô, eles são símbolos, e um símbolo, ele pode ter interpretações um pouco diferentes, sabe? Então, por exemplo, você ser casada com a pessoa ou você estar conhecendo a pessoa, pode sair o mesmo símbolo, só que a interpretação vai ser um pouco diferente. Então, às vezes, dá pequenos detalhes daquilo que você quer saber, é positivo para que eu direcione melhor a leitura. Porque uma coisa que eu sei que porque a pessoa vê o tarô assim, mas ela acha que não pode me falar nada porque eu tenho que adivinhar, né? Só que eu acho que já passou um pouco dessa época, não é adivinhar. É direcionar, né? Direcionar, eu não preciso acertar as coisas, eu preciso te ajudar, entendeu? Então, não é que você não pode falar nada, não precisa... O que eu não gosto, muitas vezes eu falo assim, fale em poucas palavras e me mande escrito. E a pessoa manda áudio. Por que eu não gosto de áudio? Porque ela fala muito. E aí, essa questão de falar muito, ou essa questão de dar muito detalhe do que aconteceu, cai na questão de amiga, que eu sei em tudo que aconteceu. Então, a minha intuição, ela às vezes não vai por um lado que ela deveria ir. Então, eu sempre falo, me manda poucas coisas, só se for uma coisa muito, sei lá, eu sou amante dessa pessoa, então eu quero saber, porque muda um pouco os símbolos, entendeu? Caso, então, tem algumas coisas mais pontuais e importantes, mas não precisa, porque a gente mandou mensagem sexta-feira, 3 horas, daí a gente foi embora, porque atrapalha até a própria leitura. Então, não precisa de uma descrição, mas se existirem coisas importantes... Fala, se não precisa, senão não precisa, assim, tô ficando com essa pessoa, ou estou querendo mudar de carreira, sei lá, para uma área de artes. Se você não sabe a área, tudo bem, aí a gente vai tentar entender no tarô. Mas é legal dar alguns direcionamentos, porque o objetivo não é adivinhar. Ela é muito boa que ela adivinhou. Não, eu tenho que ser boa porque eu direcionei, te ajudei, entendeu? Eu consegui direcionar, então na soltar a bomba da uma pessoa, a pessoa fica tipo assim. Exato, entende? E às vezes esse símbolo, ele tem algumas interpretações um pouco diferentes. Então, é isso. Você consegue ver, por exemplo, assim, a ação da pessoa ou às vezes só a intuição dela, tipo, no caso a pergunta sobre traição. Vai trair ou tem desejo de trair, já trai, sai específico, assim? Às vezes sim, depende muito da tiragem da pessoa. Tem hora que vem muito claro que assim, provavelmente essa pessoa te trai. Porque como eu falei, é um símbolo, vamos dizer assim, o diabo ele fala de traição, o 3 de copas fala de traição às vezes. Enamorados às vezes fala de traição. Então, depende do lugar ali que eu peço a carta. Qual que é a tendência? É um diabo? Existe uma tendência de repente de trair, né? O pensamento dele é, sei lá, um 3 de copas? Pode ser uma pessoa que está meio libidinosa ali, entendeu? Como lidar com isso? Eu ia terminar, eu ia falar assim, saiu aqui no tarô, obrigada. Mas até assim, às vezes, como eu falei, são tendências, né? Traiu no passado, aí já dá pra você ter mais certeza, né? Mas como uma tendência, uma previsão, existe uma possibilidade, às vezes a pessoa acaba, né? Às vezes não faz, mas assim, tem uma tendência. Mas pra pessoa perguntar, a pessoa já tá suspeitando de alguma coisa, né? Gente, você não acordou no belo dia, Deus te revelou em sonho e você vai mandar uma mensagem eu até falo, se você estiver bem no relacionamento, nem tire, entendeu? Para de caçar pelinho. Não fique caçando. É a voz da Márcia, se tiver, relaxa, para de ser louca. Para de ser louca. Assim, sabe? Se tiver tudo bem, porque sempre tem alguma coisa que o tarô vai mostrar, entendeu? Sempre tem uma dúvida da pessoa. A gente, às vezes, tá tudo bem, tá ótimo o relacionamento, mas tem uma coisinha que fala, será? Sabe? Então, daí aparece. Aí você vai ficar louca. Aparece? Aparece.
às vezes, peculiaridades que precisam vir à tona, entendeu? Uma pessoa que tá pensativa, mas não que ela vai terminar com você, entendeu? Mas ela está pensativa. Nossa, refletindo. E aí, às vezes, isso gera já um certo, né, rebuliço na pessoa. Então, se tá tudo bem, deixa lá. Deixa lá. Se tiver mais ou menos legal, você tem uma consciência, né? Agora, eu mesma. A primeira vez que eu tirei, veio muita coisa da minha família. E eu fiquei tipo assim, o que faço com essas informações agora? Veio muito. E tipo assim, foi muito impressionante. Na hora eu não entendi nada, porque veio só um monte de coisa. Eu tenho muito problema com ano novo. Todo ano novo eu passo mal. Sério? Todo dia 31. Posso ter bebido, posso não ter bebido, posso. Sempre. Que engraçado. E aí saiu lá no tarô um negócio da mulher grávida. Não lembro qual carta que era. Sei lá o que era. E aí a moça falou pra mim, falou assim, pergunta pra sua mãe sobre o primeiro ano novo, porque eu nasci em dezembro. Eu nasci uma semana antes do Natal. Pode ter acontecido alguma coisa ali. Aí eu resolvi perguntar. Aí ela, foi um inferno. Foi um dos anos novos mais estressantes da minha vida. E ela tava amamentando. Aí eu falei, você nunca pensou em me dizer em isso? me falar, porque eu não... Nossa, é muito difícil. Aí e não melhorou depois que você soube? Melhorou. Melhora. Lógico que melhor, porque eu falei, gente, o que acontece, né? Mas E aí saiu umas coisas assim muito disso. específicas. Você viu um negócio da minha avó, eu fiquei, Jesus Cristo. Que e aí depois o negócio foi direcionando assim, sabe? Porque, a pessoa fez alguma coisa, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe tava lamentando e ela passou nervoso e aquele sentimento acabou me... gerando pro bebê. Né? Enfim. Coitada, óbvio que não fez por mal, né? Mas assim, aí você começa a meio que entender o que você tá passando e o que aquilo tem a ver com você. Isso é consciência maravilhoso, já cura, né? É muito, muito legal. Só que às vezes você sai com umas coisas que você vai falar assim, não posso chegar pra uma pessoa, da minha avó. Que negócio que saiu lá, eu fui meio que cutucando pra ver se ela falava. Tem umas coisas. Aí ela falou, daí eu fiquei tipo assim... Era isso. Porque tem alguns padrões de comportamento nossos familiares que repetem na gente. Repetem total. Não tem nem o que fazer. Eu lembro uma vez, eu fiz até o Theta Healing, né, que vai acessando essas questões. E a minha mãe, ela sempre trabalhou fora, desde que eu sou nenezinha de berço, assim. Ela tava grávida, teve eu e partiu ali trabalhar. E sempre trabalhou fora. E no Theta, você vê, né, algumas imagens de quando você cria o neném. E eu sempre vi isso como um afastamento. Então, querendo ou não, isso ressoou no meu trabalho de eu querer fazer muita coisa pra chamar atenção. Olha como são as coisas, né? E claro, quando você toma isso, não que ela me abandonou nunca, eu sou super próxima dela. Mas como bebê eu sentia isso, então cresceu em mim essa vontade de precisar fazer muita coisa pra ver se me olham, sabe? E olha como você vai entendendo. Daí quando você entende... Foi bem nessa época que eu fiz o Theta, a constelação familiar, eu fui entendendo, aí agora eu não sou mais tanto assim, né? Tudo bem, tenho minhas loucurinhas ainda, mas eu tô num caminho, eu não era igual a fazer arquitetura, design, dava aula de dança e escrever livro. Tinha uma filha. Tinha uma filha no uma meio, criança. E namorava, e era isso. O caos. E é muito legal isso, porque é realmente uma ferramenta de autoconhecimento. E o tarô, você pode acessar isso também, é só você fazer a pergunta. E eu não fiz... Né, Só foi tem algumas leituras primeira tiragem, assim, já que saiu, porque, na verdade, eu sabia que a pergunta que eu tava fazendo era indiretamente pra isso. Voltada pra minha isso família. Eu sempre falo, pergunta o que você quer saber. Larga a mão de ser vai pausa. mais direto, daí você poupa muitas energias. Não é? Aí saiu as coisas lá, eu fiquei, lá, que coisa, não. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mas essa da família eu achei legal, porque... É um padrão que eu tenho, porque também meus pais sempre trabalharam fora, então aquela coisa que você quer abraçar o mundo. E não é... Gente, a maioria das coisas não é conscientemente, né? Não. Tipo assim, não é que você está querendo chamar a atenção da sua mãe claro com 20 e poucos anos de idade. Não é uma isso. questão que você trouxe e você conseguiu expressar de outra forma hoje, né? Sim, aquilo são que várias sentimento questões. de neném. E todo mundo tem, né? Todo mundo sempre terá. Por isso que a gente tem que tratar, pra você não ficar passando isso para os filhos. Exato. Aqui já foi como que o tarô pode ajudar uma pessoa. As cartas respondem qualquer tipo de pergunta? Sim, né? Responde. Só você perguntar. Diretamente. E você pode perguntar, tipo, sobre outra pessoa? Isso é uma coisa, é de uma amiga, eu conheço e acho que eu imagino, já sei meu contexto, assim. Acho que seria pro namorado a pergunta.
você pode. Só que é o que eu falo, às vezes se você tá pedindo pra outra pessoa, eu sinto muito isso, que assim, a pessoa tem que dar uma certa abertura pra você ler, né? Só que assim, dentro de contextos de relacionamento e tal, você acaba acessando a energia da outra pessoa através de você. Então assim, não tem como não acessar, entendeu? Às vezes a gente tem uma dificuldade de poder de repente compreender, porque não é aquela pessoa que tá ali, ela vai falar, realmente isso daqui é isso daqui é isso, porque é uma coisa que a pessoa troca e ela entende o que tá falando. Então às vezes tem um símbolo que eu posso falar de uma forma, a pessoa, não, eu acho que é um pouco assim, fala, tá, então é isso, sabe? Então às vezes você tira pra outra pessoa, você vai ter uma resposta, mas pode ser que você não tenha tanta compreensão daquilo. É que eu falo, às vezes, se for pra ficar fazendo fofoca, assim, sabe? Às vezes não vale a pena, entendeu? Não, acho que o significado deve ser alguma coisa profissional, não, assim. pode. Até eu tenho amiga que tira pro namorado, porque o namorado fica meio assim, né? Ela fala pro namorado, ele fala, gostei. Agora vem. É isso, de perguntinhas, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Eu quero tirar de novo. Deveria ter trazido, vamos marcar mais um. Vai ter que marcar, fazer Márcia sensitiva aqui, gente. Carol sensitiva, vamos fazer. E você acha que, tipo assim, o signo influencia nessas coisas de, por exemplo, manifestação? Não, acho que não. Você acha que não? Porque tem signo que é mais expansivo. Não, eu até dou em alguns meses, assim, desafios de manifestação, que foi super legal. Eu fiz 2 já, que é pelo WhatsApp, então eu vou mandando os conteúdos e a gente trabalha por 21 dias no desafio. E nesse último a gente fez de carreira. E eu dei uma aula de propósito, né, que eu falei que é uma coisa que eu gosto de fazer, e tinha uma questão de signo, que eu falo assim, o signo, eu acho que quando a gente está alinhado à nossa essência, a nossa vida flui muito melhor, né, que é essa questão de, a manifestação é você meio que nadar a favor da maré e trabalhar nas suas energias para você fluir na vida. E quando você está fluindo pela sua essência, realmente a vida ela vai muito mais fácil. E os signos, por mais que tenha gente, eu não sou meu signo, né? Ela é um grande símbolo, né, energético que realmente influencia as suas ações. Só que não é que você é ou não é o seu signo, você é o seu signo. Acontece que você às vezes não está trabalhando ele no potencial que você tem, ou você está trabalhando ele do lado errado do polo. Então, se você, por exemplo, é uma virginiana igual eu eu não estudo, porque Virgem é regido por Mercúrio é estudioso, que não estuda ou que não se organiza. Virginiano às vezes nem é tão organizado em relação à casa, eu não sou, mas em relação ao trabalho é muito metódico. Escrever um livro, virginiana tem que escrever, né? Tem que escrever livro. Mas se eu não for organizada no meu trabalho, mais metódica, ter uma certa rotina ali dentro do contexto, eu não estou usando um grande potencial de Virgem. Um sagitariano que também não estuda, não viaja, não conhece outras culturas. Não viajo. Você é sagitariana? Tô precisando viajar mais. Eu adivinhei seu signo. Tô precisando viajar mais. E que não viaja, ou nem que seja uma viagem, eu não posso viajar, mas que seja por filmes, sei lá, estudar outra língua. Não tá vivendo o pleno potencial dele, passando conhecimento. Então, a gente é o nosso signo, não adianta falar que não, a gente é. Só que às vezes você não tá simplesmente exercendo ou colocando em prática o seu grande potencial. Você pode usar isso a seu favor também, né? Você usa sempre a seu Porque favor. tem gente que fala que não acredita, mas tipo, tá bom, tudo bem. Você pode não acreditar, mas é constatado, você pode acreditar ou não. Você quer saber mais do que milhões de anos. Teve um estudo pra isso, então é constatado. Você pode usar isso a seu favor, por exemplo, sei lá, Capricórnio, que é meu ascendente, é muito bom para trabalho. Então, assim, você pode ir direcionando algumas qualidades, assim, para te ajudar também. Porque a sua vida flui. Quando eu comecei a ter agenda, quando eu comecei a me comunicar mais nesse sentido de... eu sou ascendente aquário, bem no comecinho, quase fui Capricórnio, mas de trabalhar mais pelo outro, porque eu sempre fui antes, né, que eu trabalhava não, mas eu era muito da dança, da arte, balé e tal, sempre era muito ego, assim, eu vou me mostrar.
Quando eu comecei a trabalhar com tarô, mudou muito o foco, porque eu me dou demais para as pessoas, né? Eu não sou mais o foco. E isso é super aquário. Então a minha vida começou a deslanchar. Eu falo, quanto mais você se torna seu mapa astral, mais você vai ver como sua vida deslancha. Meu sol lá na casa 9, que é onde brilha, é falar de filosofia, é estudos do universo. Minha casa de dinheiro é em peixes, que é de sensibilidade. Então eu ganho dinheiro com espiritualidade. Você vai virando o seu mapa, entendeu? E eu, assim, eu sou total meu mapa. E quando você vira, antes eu não era. Mas quando você vai virando, você vê como a vida flui. Como a vida flui. Isso é super manifestação. Sim. Que é um ponto de você se conhecer e você se conectando, Eu preciso ler meu mapa de novo, faz tempo que eu não leio. Sempre bom reler. E vá virando ele. Ai, sim, cada vez mais. Amém. Está feito, está feito, está feito. Eu sempre fico, minha mãe falou, está feito, está feito, está feito. Limpa, limpa. Ela fala assim, Limpa, limpa, limpa. Limpa, limpa, limpa. Aí, às vezes, agora ela já até sabe. Ela vai falar alguma coisa, eu fico tipo assim... Vai falar isso mesmo? Você entendeu? Você tá vendo? Eu falo assim, não pode. Aí tem dia que ela fala assim, mas eu quero reclamar. Mas tudo bem, Tá bom, nesse caso, tudo bem. Ai, mas é isso. Amei! Eu também. Foi Nossa, muito falamos? legal. Falamos, uma tarde. hora. Oh, Jesus. Falamos. Maravilhoso. Mas eu quero... Vamos combinar de fazer um ao vivo. Vamos! Pra fazer essa tiragem, vai parte ser muito mara. legal. Vai ser muito Já, legal. Vamos conectar sim. ali. Ai, fiquei muito feliz que você topou, Cá. Muito Eu obrigada. também, Quero marcar pra obrigada. tirar de novo, porque faz tempo que eu não tiro, tô Marquem. precisando fazer Pode um. marcar. Pra dar um. Sempre muito Dar bom. um up, um direcionamento. E é isso. Gente, não se esquece de se inscrever no canal. Eu sempre esqueço de falar isso nos finais do vídeo, sempre. Tem que Por falar. favor, ajuda a gente aí, se inscreve, Dá um like. curte, compartilha. Vou deixar o Instagram da Carol na descrição. Lá no Insta do Ablow a gente também vai colocar os cortes pra vocês seguirem e marcarem as tiragens, comprar o curso. Comprar pra curso, manifestar, a gente tirar, todo mundo comprar rico. livro, tem muita coisa que Dá pra comprar. Aqui dá pra você gastar um Se dinheirinho você bom. quer tarô, a gente tem. Se você quer entretenimento, temos. Temos. Se você quer estudar, temos. Tem tudo, tem isso, tudo. A gente tem. E é isso, eu vou deixar nossas redes sociais e lá no Insta do Ablow sigam, que também eu vou fazer vários posts legais sobre o episódio com a Cá. E é isso, até a próxima, gente. Obrigada. Até.